No vídeo de hoje, nós vamos transformar, customizar ou personalizar esta camiseta linda com estampa da Frida Kahlo que nós garimpamos no nosso primeiro episódio do Garimpo Perfeito, no Brechó da Rosa, aqui em Porto Alegre. E hoje nós vamos então dar o início ao vídeo onde a gente vai transformar essa camiseta de tamanho PP, como vocês podem ver, ela serviu no manequim, mas no meu corpo nem pensar, né, já que eu visto um 46, então eu vou transformar essa peça numa peça onde eu consiga usar ela e dar um outro formato, uma outra cara para ela com crochê. Antes da gente continuar aqui com a lista de materiais, não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e, claro, né, deixar aqui o seu like e o seu comentário do que tu tá achando dos vídeos aqui do canal. Vamos então para nossa lista de materiais e vamos iniciar a nossa camiseta numa bela transformação aí. Fiquem comigo, lindonas! Então, vamos na nossa lista de materiais para a gente customizar, então, a nossa camiseta da Frida. Primeiro de tudo, óbvio, né, uma camiseta ou uma peça aí da sua preferência, tá? A gente aqui vai fazer nessa camiseta bem colorida, né? E o que a gente vai precisar para personalizar essa camiseta? Nós vamos precisar de uma fita métrica. Aqui eu separei algumas agulhas de crochê, uma fininha de 1,25 para a gente perfurar o tecido para fazer o caseado, e agulha 2,5, 3 para a gente trabalhar, tá? Aí vai de acordo com o fio que vocês escolherem, tá? Eu vou trabalhar provavelmente com agulha número 3 e com agulha 1,25. Marcadores de carreira, né? Para depois a gente marcar as cavas, né? Esses aqui são lindos, são da Griffin, né? Da Griffin. São lindíssimos, mas você pode usar o marcador que você tiver. Uma agulha de costura, pra gente depois, no final, personalizar, né? E costurar botões, pérolas. Uma agulha de tapeçaria, pra gente fazer os acabamentos. E eu tenho aqui botões diversos, ó. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem, ó. Diversos botões fofinhos, de diversos tamanhos, pérolas, algumas pedrarias, para no final, depois, a critério de cada um, a gente vai, digamos que enfeitar a nossa camiseta. E os fios pra gente trabalhar, e vocês vão ver aqui, ó, que eu vou trabalhar com diversos tipos de fios, tá? Eu vou trabalhar com o fio Bela, com Anne, com Charme, com Cleia, né? Eu vou trabalhar com Brunella aqui também. Vou trabalhar com os fios da Eureka aqui, que é mais ou menos um Camila 1000, tá? Vou usar ele fio duplo. Então, assim, ó, usem o que vocês tiverem de fio em casa. Não se prendem, tá? Mas eu vou usar aqui todos os fios de algodão, mais ou menos com o mesmo, com tex semelhante, tá? Eu coloco na descrição do vídeo depois todos os fios e cores que eu vou usar. E as cores que eu vou escolher vai estar predominando dentro da cartela aqui da estampa da nossa camiseta. Então, aí, dependendo da camiseta que vocês tiverem ou a peça que vocês escolherem, vão com as cores que predominam a cartela de cores da peça, tá? Então, eu vou brincar aqui com bastante cores. Nós vamos precisar de uma tesoura grande, né? Pra gente cortar o tecido. Eu vou usar aqui uma régua, porque a camiseta ela é bem curvilínea e eu quero deixar ela retinha, e um giz para marcar o tecido pra gente poder cortar. Isso aqui é um giz de costura, então a gente pode marcar ele na roupa e ele vai sair depois quando lavar, tá? Então, esse é o nosso material pra gente dar início à nossa camiseta. Eu já virei aqui a camiseta para ficar mais fácil. Então, o que a gente vai fazer agora na camiseta, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é pegar a tesoura e retirar aqui a parte das mangas, tá? A gente vai cortar aqui a parte das duas mangas, tá? Porque nós vamos depois usar essa manga de volta na blusa, tá? Então, a gente recorta. Vamos cortar aqui, ó.
nós vamos usar depois essa parte das mangas aqui na nossa blusa, certo? O que que a gente vai fazer, então, agora? Agora, eu vou aqui, ó, cortar essa parte aqui, tá? Isso aqui eu vou cortar agora. Então, ó, você pode riscar se quiser, tá? Se tu se sentir mais seguro, ó, pega e risca com o giz. Se bem que a nossa camiseta aqui é branquinha, ó, mas dá igual. Mas eu já vou aqui com a tesoura, ó. Por quê? Por que que eu vou cortar aqui? Porque eu quero toda essa imagem aqui, toda a estampa da Frida, tá? Isso aqui a gente vai guardar, tá? Não vamos usar hoje, mas a gente pode usar numa outra customização. Agora, o que que eu vou fazer? Vocês notam aqui, ó, que ela é bem curvadinha, tá? Eu não quero essa curvatura, eu não vou usar essa curvatura. Então, eu quero ela um triângulo, aliás, né? Dois triângulos. Então, eu vou abrir ela aqui, ó, eu vou cortar ela daqui, aqui, ó, tirando essa curvatura, tá? Então, como que eu vou fazer isso, gente? Vamos lá, ó. Vamos aqui. Vocês usam aí o giz, tá? Pra não ter risco de cortar tortinho, tá bom? Eu já vou meio que no olho. Eu tô meio que acostumada, tá? E no outro lado aqui, a mesma coisa, tá? Vou cortar aqui. Tá? Tirei ali. Vocês notam que aqui ainda ficou um cantinho, tá? Então, o ideal é que a gente deixe agora bem parelhinho aqui. A gente vai ter que tirar mais um pedacinho aqui e mais um pedacinho aqui para ficar bem parelhinho aqui, tá? Pronto, ó. Temos, então, agora só um retângulo com a estampa e um retângulo com a parte de trás, que a gente também recortou, né, aqui junto, ó. Tá aqui, então, a parte da frente, né? A nossa estampa e a parte das costas. A gente praticamente desfez a camiseta, tá? Nós vamos trabalhar, então, agora com essa parte da frente e com essa parte aqui das costas. Os retalhos, gente, o que que a gente vai fazer? Ó, a gente vai guardar pra gente usar, talvez, num outro projeto. A gente não coloca fora, tá? Então, agora, eu vou começar aqui em volta dessa peça, fazer um caseado com crochê, tá? Mas a gente vai cortar ela assim, tá? Foi desse jeitinho aqui que a gente cortou. Por quê? Porque ela era uma camiseta pequena, então a gente precisa fazer ela maior, correto? Então, o que a gente vai usar são essas duas partes e as manguinhas que a gente recortou, correto? Então, vamos lá. Vamos começar, então, agora trabalhando com uma das partes. Tudo que a gente fizer numa das partes vai ser repetido na outra, tá? Então, o que fizer aqui na parte da frente vai ser a mesma coisa na parte das costas. Então, agora eu vou pegar a minha agulha de 1,25, tá? Pra gente perfurar o tecido. E vou começar trabalhando com esse fio Cleia nesse roxão aqui, tá? A cor dele é o 6290, tá? Ele tem um tex de 151, mas a gente vai trabalhar com ele em fio duplo, certo? Então, eu vou abrir aqui, porque eu preciso do fio duplo, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o fio aqui do centro e o aqui de volta, em volta do novelinho, e vou começar, então, agora a fazer o nosso caseado aqui na blusa. Nós não vamos usar máquina de costura, viu? Não vai ser preciso, tá? Deixa eu abrir mais aqui. Normalmente tranca aqui dentro, né? Então, vamos lá. O que que eu vou fazer? Com a agulha menor, né, essa de 1,25 aqui, eu vou começar aqui fazendo um nozinho, tá? Pra prender aqui o fio. Vou pegar um dos cantos aqui da minha peça e vou ir delicadamente, tá? Bem com calma, sem pressa, eu vou ir fazendo caseados, tá? Vá com calma, ó. Uma correntinha,
mais um ponto baixo, tá? Vou fazendo o caseado aqui com ponto baixo. Tem que ser com muita calma para não rasgar o tecido, tá? Essa primeira parte, ela é bem delicada, tá? Então, ó, vou fazendo uma correntinha, dou um espaço aqui e faço novamente aqui um caseado, tá? Se você preferir, pode pegar até uma agulha menorzinha, tá? Quanto menor a agulha, mais facilmente vai perfurar o tecido, tá? E assim eu vou fazendo, dando mais ou menos o mesmo espaço, tá? Uma correntinha, um ponto baixo. Puxo o fio com calma e, ó, e vai ficando então dessa maneira. Eu vou contornar toda a minha peça desse jeitinho, tá? Vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó, vamos lá. Uma correntinha, dá um espaço, perfura o tecido, puxa o fio, puxa os dois cabos, nesse caso, né? Ó, com calma, e faz um ponto baixo. Uma correntinha para dar um espaço, dê um espaço razoável aqui, que fique mais ou menos o mesmo tamanho, um pontinho do outro, e puxa novamente um ponto baixo, tá? Desse jeitinho aqui, nós vamos contornar toda a nossa peça, tá? Vá com calma, sem pressa, para não agredir o tecido. É muito importante, nesse primeiro passo, a gente ter muita cautela, porque o tecido é delicado, é um tecido de camiseta, ó. E aí, vai ficando assim, ó. Então, eu vou fazer esse caseado agora, ó, em volta de toda a peça, tá? Com toda a calma do mundo, sem pressa. Escolha aí a cor que tu quiser. Eu escolhi esse roxinho, porque eu acho que combina super aqui com a estampa, tá bom? Eu vou ir fazendo aqui a minha, e você escolha aí sua camiseta, sua blusa, né, com a estampa que tu preferir aí, e vai fazendo na sua bem devagarinho, tá? Ponto caseadinho. Mesmo caseadinho que a gente faz em panos de prato, tá? Ó. E aí, assim, a gente não vai precisar de costura. Eu vou adiantar aqui o meu caseado nas duas peças e volto depois pra gente continuar, tá bom? Estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso caseado, tá? E eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, como que eu faço os cantos, tá? Quando eu vou finalizar aqui, que eu vou ir para uma outra carreira, eu faço aqui, no caso, uma correntinha e eu venho aqui, ó, com uma laçadinha na agulha e eu puxo os dois juntos, fazendo assim, então, um cantinho, tá? Concluímos, então, aqui o nosso caseado, né, em volta de toda a peça, ó, com todo cuidado para não rasgar o tecido. E agora a gente vai largar, então, a agulha de 1,25 e nós vamos trabalhar com uma agulha 2,5, tá? Nós vamos trabalhar com uma agulha 2,5. O que que a gente vai fazer com essa agulha 2,5? Como que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar agora toda a volta. Essa primeira carreira foi o caseado, a segunda nós vamos trabalhar toda a volta agora em ponto baixo, tá? Pra gente dar um pouquinho de estrutura, então, aqui pra nossa peça, antes da gente começar a aumentar ela, tá? Então, eu faço aqui uma correntinha, né? E já venho aqui, ó, no primeiro ponto, ó, faço um ponto baixo. Aqui, esse aqui bem em cima, eu faço um ponto baixo. E agora, aqui, ó, eu vou trabalhando, ó, um ponto baixo, tá? Dentro de cada um desses vãozinhos. Sabe onde tu fez a correntinha? Ali, agora, você vai fazer um ponto baixo, tá? Por quê, gente? Porque a gente tá trabalhando com uma agulha bem maior, tá?
Então, automaticamente, o ponto vai ficar maior. E a gente não quer que o tecido fique enrugado. Então, eu não vou fazer um ponto aqui, outro aqui, sabe? Um no meio, um em cima de cada caseadinho. Eu vou ir trabalhando só dentro dos caseados, onde eu fiz aquela correntinha, tá? Dessa forma, eu vou dar espaço aqui pro meu tecido. E quando eu sentir, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. É muito também do perceber o que o tecido pede, tá? Ó, aqui, ó, o tecido, ó, se eu for até aqui, ó, ele vai esticar, vai juntar, grunir. Então, eu venho aqui, ó, grunir não, vai, meu Deus, vai ficar enrugado. Então, eu venho aqui, ó, coloco um ponto e vou seguindo. Quando vocês sentirem que o tecido tá pedindo um pontinho a mais, vocês colocam, tá? E aí, ele não vai ficar esticando a peça, tá? Ó, deixa eu dar um zoom aqui, aproximar um pouquinho pra vocês. Ó. Então, ó, dentro de cada dos intervalos aqui, ó, eu vou fazendo um ponto baixo. E vou trabalhar assim por toda a circunferência da peça, tá? Isso vai dar estrutura para nossa peça, para depois eu vir aqui com a carreira todinha de ponto alto, tá? Ó. Bem simples, bem tranquilo de fazer, tá? Fizemos o caseado, e agora nós vamos fazer então a carreira de ponto baixo, tá? Toda a circunferência da peça, todinha. Nós vamos contornar toda a peça com um ponto baixo. Quando chegar aqui, a gente vai continuar ainda com o mesmo fio, tá? Pra fazer mais 2 carreiras, tá? A gente vai continuar trabalhando com roxinho até mudar de cor. Eu vou fazer aqui toda a circunferência e eu volto em seguida. Cheguei aqui ao final da carreira, né, do meu contorno de ponto baixo. E vou, então, aqui finalizar agora o meu cantinho, tá? Finalizei, fechei. E agora, eu vou começar, então, todo o contorno da peça em ponto alto, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou começar fazendo nos cantos o ponto leque. Então, eu inicio sempre no meu canto. Eu vou sempre iniciar e finalizar aqui no canto da peça, até finalizar ela, tá? Então, vai 1, 2, 3 correntinhas e tem aqui o meu primeiro ponto alto, equivalente a um ponto alto. E vou fazer aqui nesse mesmo espaço mais 1, 2 pontos altos, tá? O equivalente aqui a 3 pontos altos, tá? Aqui eu tenho meu primeiro canto. E agora, eu vou trabalhar para cada um desses pontos baixos que eu fiz aqui na carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto alto. Um ponto alto para cada um dos pontos baixos que eu trabalhei anteriormente aqui, tá? Ainda com a mesma cor. Então, vai ficando dessa maneira, tá? Vou fazer isso em todo o contorno da peça, tá? Mas, quando eu chegar no outro canto, na outra extremidade aqui, eu vou voltar pra gente fazer o primeiro ponto leque completo juntas, tá? Que é o que vai definir o aumento, né, da nossa peça, o que vai dando os aumentos até a gente atingir a largura e o comprimento que a gente deseja, então, aqui da nossa blusa, né? Ó, da camiseta que a gente tá aumentando, transformando, tá? Então, eu vou ir trabalhando assim, ó, tá? Vou fazer agora aqui esse lado e quando eu chegar aqui na ponta, eu volto pra gente fazer aqui o primeiro ponto leque. Tô chegando aqui ao finalzinho e vou, então, agora fazer aqui os 3 pontos altos no mesmo pontinho, tá? Isso vai definir aqui o início do meu leque. Fiz 3 pontos altos no mesmo ponto, no canto aqui. Vou fazer agora 1, 2, 3 correntinhas.
No mesmo pontinho ainda, eu vou colocar aqui mais 3 pontos altos, tá? 1, 2, 3. Dessa forma, ó, eu fiz um canto, o ponto leque, tá? Que vai aumentando a peça depois, tá? Ó, um canto aqui e depois a gente vai fechar o outro aqui, mais um aqui e o outro aqui, né? 4 pontos, cantos com pontos leque, tá? Agora, eu vou seguir trabalhando em ponto alto aqui na largura, né? E no comprimento da peça, tá? Ó, comprimento, largura, comprimento e largura. O que que a gente precisa cuidar agora, tá? Essa quantidade aqui de ponto alto precisa ser a mesma desse lado aqui. A mesma quantidade de ponto alto na largura também precisa ser aqui na outra extremidade. É a única coisa que a gente vai ter que cuidar agora no início, tá? Para depois, quando a gente fazer a parte das costas, ficar exatamente com a mesma quantidade de ponto nas laterais, né, do comprimento e nas laterais aqui, né, nas extremidades da largura, tá? Aí a nossa peça vai se encaixar super bem. Então, agora eu vou continuar ponto alto, ponto leque, ponto alto, ponto leque e ponto alto e fechar em ponto leque, tá? Ainda sem trocar de cor, tá? Depois a gente vai fazer mais uma carreira aqui que a gente vai iniciar os blocos de 3. Chegando aqui ao final, então, agora nós vamos encerrar aqui a carreira, fazendo uma correntinha e aqui, ó, 1, 2, 3, que na pontinha do primeiro ponto, a gente vai introduzir a agulha e puxar como se fosse um ponto baixíssimo. E dessa forma, eu fechei aqui os cantinhos todos da carreira, os pontos leques, né? A minha peça aqui, ó, ela tem 76 pontos altos numa das laterais do comprimento, 76 na outra, 52 pontos altos aqui e 52 pontos altos aqui na extremidade da largura, tá? Isso é muito importante saber essa pontuação, vocês contarem aí na peça escolhida de vocês, porque isso tem que ser feito igual na parte das costas, tá? As duas partes têm que ter a mesma medida de ponto, tá? Feito isso, definimos, então, anotamos a quantidade de pontos, trabalhamos a primeira carreira de caseado, a segunda de ponto baixo, a terceira de ponto alto. Agora, nós vamos iniciar, então, a nossa carreira fazendo os bloquinhos, tá? Os bloquinhos da vovó, como se a gente fosse fazer um mega quadradão, né? Um mega square. E eu vou levantar, então, aqui, ó, o meu canto, eu sempre vou começar no ponto leque. Então, eu começo sempre fazendo aqui 3 pontos altos, tá? Porque depois, no final, a gente vai fechar aqui o nosso leque, como a gente fez aqui, tá? Então, eu fiz aqui os 3 pontos altos. E desse lado aqui, ó, nessa primeira carreira, eu não vou pular 1, 2 pontos, como a gente sempre faz, tá? Eu vou trabalhar aqui no primeiro ponto alto aqui da carreira de baixo, eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos, todos no mesmo ponto alto, no mesmo ponto de base, certo? Deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais. Não vai ter correntinha de intervalo, então eu só vou pular 1, 2 pontos altos e no seguinte eu vou fazer novamente 1, 2, 3 pontos altos, tá? Tenho assim já 1, 2 blocos. Vou de novo, pulo 1, 2 pontos altos e no terceiro eu faço novamente 1, 2, 3 pontos altos,
tá? E assim, ó, eu vou ir fazendo, então, os blocos de ponto alto. Isso aqui é chamado o ponto da vovó, tá? 1, 2, falho. Novamente, 1, 2, 3 pontos altos no único ponto de base da carreira anterior. Vou trabalhar dessa maneira por toda essa extremidade, por toda a volta da peça, tá? Ó. Assim, vai ficando assim. Eu vou fazer esse lado e quando chegar aqui no cantinho, eu volto para mostrar para vocês como a gente faz, tá? E o demais vai ser a mesma coisa, tá? Então, vou continuar aqui e já em seguida eu volto pra gente fazer o cantinho, né? A parte do ponto leque. Já tô de volta. Chegamos então aqui ao cantinho. Fiz aqui, ó, o meu bloquinho de 3 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora, aqui do lado, eu vou fazer 1, 2, 3, que é o início do nosso leque. 1, 2, 3 correntinhas. E novamente, aqui dentro do mesmo espaço, eu vou fazer 1, 2, amarrou aqui, deixa eu só desamarrar aqui o fio, 2, 3 pontos altos, tá? E vou seguir, então, com meus bloquinhos de 3. Lembrando que tem que dar a mesma quantidade de bloco de um lado quanto do outro, tá? Se faltar um pontinho, não tem problema, aumente ali, tá? Ah, e aqui se ficou um ponto só, em vez de 2 de intervalo, não tem problema, deixa um e faz o leque no outro pontinho igual, tá? Porque a gente precisa ter a mesma quantidade de bloco, tanto de um lado quanto no outro, quanto também nas extremidades. Eu vou concluir aqui a carreira e depois, quando chegar na parte de cortar o fio pra gente trocar de cor, eu vou mostrar pra vocês como eu faço a troca do fio, sem eu me preocupar em ter que arrematar depois, tá? Vou continuar aqui, e aí depois, em seguida, eu volto pra gente trocar a cor juntos, tá? Então, aqui é o final, no cantinho, né? E agora, a gente vai cortar o fio aqui, pra fechar o nosso ponto leque e colocar uma outra cor. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de cada cor, tá? Então, eu vou cortar aqui, eu deixo um tamanho aqui razoável, tá? Vou escolher aqui minha cor, eu vou escolher esse amarelo aqui, porque eu acho que fica muito bom com esse roxinho. E eu vou fazer o meu nó de marinheiro, tá? Deixa eu aproximar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Aqui tá os meus 2 fios, eu dou a volta aqui, faço um nó com o amarelo no roxinho, eu pego o roxinho, faço um nó aqui no amarelo, faço um nozinho aqui, e vai ficar no meio desse jeitinho assim, tá? Então, agora eu puxo, ó, puxo bem, corto as pontinhas. Eu peguei uma tesoura menor aqui, ó, porque aquela grandona é só pra cortar o tecido mesmo, tá? Cortei aqui os fiapinhos, tá? Os 2, deixo de lado. E agora, então, eu vou fechar o meu canto aqui e já vou começar a trabalhar aqui com a outra cor. E aí, assim, eu não vou ter que depois esconder fio, tá? Então, aqui, ó, eu dou uma correntinha laçada na agulha, conto 1, 2, 3, aqui em cima, na ponta do primeiro, na pontinha aqui do primeiro ponto, eu puxo a agulha aqui, ó, e uma laçada, ó. Eu fechei aqui com o roxinho. Agora, eu já vou começar a trabalhar com o fio amarelo, ó. Tá vendo, ó, o lado de lá o nozinho e aqui o amarelo. E vou levantar aqui, ó. Mais 1, 2,
os 3 pontos altos, ó. Tá vendo? E assim eu não fico com o fio aparecendo e o ponto aqui esconde a pontinha ali, o nozinho que tiver, tá? Então, dessa forma, eu já vou trabalhando e fazendo o arremate da minha peça, tá? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pular 1, 2, 3 e aqui, ó, onde é para ser o intervalo dos meus bloquinhos de 3, eu vou fazer aqui o meu outro bloco de 3 pontos altos, intercalando, né, com os bloquinhos de baixo. Então, no meio de cada um desses bloquinhos, ó, onde tem esse espaço, esse intervalo, eu vou fazer aqui um bloco de 3 pontos altos. Eu não dou laçada, que eu não faço correntinha de separação, tá? Ó, venho aqui e 1, 2, 3. De novo. 1, 2, opa, escapou. 2, 3. Pulo os pontos altos aqui, ó, bem no início, eu vou lá de novo e faço 1, 2, 3. Ó. E assim eu vou tendo bloquinhos de 3 pontos altos, intercalando com os pontinhos de baixo. Na próxima, eu vou fazer os bloquinhos de 3 aqui, ó, bem no meio deste do amarelo, tá? Então, agora nós vamos trabalhar dessa forma até ter o tamanho desejado, tá? Nós vamos ir contornando a peça com bloquinhos de 3 pontos altos, né? Pula 3 pontos altos e faz 3 pontos altos juntos no mesmo espaço. Seguinte, ó, pulo 1, 2, 3. No seguinte aqui, eu faço novamente 3 pontos altos. E eu vou trabalhar dessa maneira por toda essa carreira e mais 9 carreiras, tá? Trocando de cor cada carreira, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês que eu já antecipei aqui, já tenho a parte das costas já bem adiantada. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, as nossas duas primeiras carreiras, né? As nossas primeiras carreiras. Aqui eu fiz em verde. A carreira do ponto bloquinho que a gente tá trabalhando agora. E aí, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, tá? O último, gente, nós vamos trabalhar com a mesma cor, tá? Nós vamos fazer as últimas 2 carreiras da mesma cor, mas aí quando chegar aqui eu mostro pra vocês. E aqui no canto, ó, vai ficando os pontos leques, que vai aumentando então a nossa peça, tá? Vocês vão trocando de cor aí conforme o gosto pessoal de vocês, tá? Lembrando, eu tô misturando todos os tipos de fios, tá? Fios de algodão, Cleia, Anne, Charme, né? Bela, todo tipo de fio aqui, tá? Porque eles são de algodão e a espessura deles são bem semelhantes. Então, ó, fazer a outra peça aqui igual, tá? Eu vou concluir essa carreira aqui do amarelinho e aí eu volto aqui para trocar a cor e a gente começar de novo mais uma carreira. E aí depois vocês vão fazendo sozinhas aí até ter o tamanho desejado, né? Eu vou medir aqui a peça para vocês. E aí a gente vai fazer então depois a carreira para separar as cavas, tá? É super tranquila, tá? O mais complicadinho, enjoadinho, é esse início aqui que a gente precisa contar exatamente os pontos da largura da peça e do comprimento da peça. Eles precisam ter a mesma quantidade de ponto, tanto essa parte quanto a parte de trás, tá? Finalizamos, então, aqui a carreira do amarelo, ó, a cor que a gente escolheu.
tá? E agora nós vamos trocar de cor novamente, tá? Mais uma vez eu vou fazer aqui junto com vocês, ó. Corto, deixo um pedacinho razoável, tá? Vou pegar aqui a próxima cor, eu vou escolher esse verde, porque tem o verde aqui no lenço da Frida, tá? A dica que eu dou para vocês é acompanhem bem a estampa da camiseta de vocês, para usarem as cores aí que vocês desejam na peça, tá? Usem restinhos de fios, tá? Não se prendam a um tipo só de material. Ou se tu é mais clean, não gosta de usar colorido, escolha a cor mais predominante aí da camiseta, da peça que tu escolher, e trabalhe com ela, tá? Vai ficar super bonito, tá? Ó, fazemos um nó de marinheiro. Aí a gente corta. Eu guardo todos esses fiozinhos, eu não coloco fora, como vocês sabem, né? E agora, então, eu vou fechar aqui o meu cantinho, né? Fazer aqui, fechar o ponto leque. Então, uma correntinha, laçada na agulha, 1, 2, 3, aqui na ponta, no cantinho em cima, eu introduzo a agulha, puxo e, ó, fecho o canto. Tá, ó, tá fechadinho, ó. E agora eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas e levanto novamente aqui, 1, 2 pontos altos, tá? Com as 3 correntinhas que a gente levantou aqui, então, eu tenho os meus primeiros 3 pontos altos. E vou seguir trabalhando agora, contornando a minha peça, então, com essa nova cor, até chegar aqui na ponta e trocar de cor de novo, tá? Lembrando, tá? A gente vai fazer os bloquinhos de 3 pontos altos, no intervalo, né, no meio aqui dos 3 pontos altos dos bloquinhos da carreira anterior, tá? Não tem correntinha de separação, tá? É somente os 3 blocos altos, pula e os 3 blocos altos na carreira em seguida. Vamos lá. Ó. Novamente. 3 blocos altos no intervalo de cada bloco de 3 pontos altos. Eu vou trabalhar agora dessa maneira, trocando de cor. Eu vou pegar a parte das costas que eu já fiz aqui, para mostrar para vocês. Ó, por mais 9 carreiras. Eu até vou contar aqui junto com vocês, tá? Ó. As primeiras carreiras que a gente fez, a carreira amarela, que foi a primeira que a gente trocou, agora a segunda, né? Então, nós temos aqui, ó, de carreira ao total de ponto bloco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas essa última cor aqui, ó, a gente vai fazer juntos depois, tá? Então, agora é só ir trabalhando, trocando de cor, como eu mostrei ali, e fazendo os bloquinhos, tá? Até obter aí o tamanho que vocês desejam. Lembrando, eu gosto das peças bem largas, então essa aqui vai ser bem largona, tá? Mas se tu quer mais estreitinha, coloca menos carreiras aí, tá? Faz ao gosto de vocês. Essa aqui é a parte das costas, não tem nada de estampa. E a parte da frente lá vai ficar igual a essa aqui, tá? Então, eu vou dar continuidade ali na minha parte da frente, da estampa. E quando eu tiver aqui até a carreira, faltando 2 pra gente concluir, ó. Carreira de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A carreira de número 9. Quando eu concluir ela, eu volto pra gente fazer a carreira 10 e 11 juntos, tá? Concluímos, então, né, toda a circunferência aqui do nosso retângulo, né, da nossa blusa Frida, né, todas as carreiras, né, que a gente fez. E agora, nós vamos fazer a carreira verde, tá? Que é equivalente, ó, a essas 2 carreiras aqui que eu falei. Então, eu já adiantei essa aqui, que é igual a todas as outras, tá? Porém, agora, a última carreira,
nós vamos trabalhar ela com... A gente vai trabalhar ela com a mesma cor, né? As duas carreiras da mesma cor. Como vocês podem perceber, o que que eu fiz aqui? Eu brinquei um pouquinho. O roxinho que eu iniciei a parte da frente da Frida, eu finalizei aqui na parte das costas. E o verdinho que eu iniciei a parte das costas, eu estou finalizando aqui, então, a parte da frente. Assim, a gente vai dar unidade para todas as cores, tá? O que que nós vamos fazer agora, tá? Eu fiz já toda a circunferência aqui da peça, então nós temos agora só a última carreira, e é essa mesma carreira que a gente vai fechar, costurar a nossa blusa, tá? Então, eu vou afastar aqui um pouquinho e mostrar para vocês o que que a gente vai fazer. Nós vamos marcar aqui a cava, tá? Contando 10 pontinhos, 10 bloquinhos da primeira carreira aqui. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a gente vai colocar um marcador, tá? E do outro lado também. Assim, nós vamos definir as cavas da nossa blusa, tá? Na parte de cima, nós vamos colocar, vamos fazer a mesma coisa. A gente vai fazer aqui, ó. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos, né? De 3 pontinhos. 9 ou 8, agora deixa eu contar. 3, 6, 8. 8 bloquinhos, tá? Vamos contar de novo, ó. 3, 6, 7, 8 bloquinhos. E a gente vai marcar aqui com o marcador. E do outro lado, a mesma coisa, tá? Depois que a gente fizer isso, nós vamos, então, daí fazer as carreiras seguintes, 2 carreiras aqui, pra fechar o nosso ombro, tá? Isso a gente vai fazer agora aqui na parte da frente. Aqui embaixo, ó, nós vamos contar a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bem em cima do bloquinho de número 12, nós vamos colocar um marcador, tá? Porque essa parte de baixo aqui, ela não vai ser costurada, ela vai ficar uma abertura na nossa blusa. E aí, a gente vai fechar aqui, ó, tá? Nós vamos fazer essa carreira fechando aqui. Então, vamos lá. O que que nós precisamos fazer? Vamos pegar os nossos marcadores. Eu tenho esses marcadores lindíssimos aqui que eu ganhei da Grafin. Lindos, ó. Um mais lindinho que o outro. Ó, lindonas. Para quem quiser, entre em contato com o Instagram da Grafin, que ela tem vários marcadores lindos, tá? Marcadores de carreira que serve tanto para o tricô quanto para o crochê. Hoje eu tô usando eles aqui no vídeo, ó, tá? Que tá segurando o pontinho. Então, o que que eu vou fazer agora? Primeira coisa aqui para as cavas, tá? Nós vamos fazer aqui primeiro, as cavas não, desculpa, o ombro, tá? Nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no número 8... a gente vai pegar um marcador, vamos abri-lo aqui, e a gente vai colocar aqui, tá? Marcamos já um lado do ombro. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos colocar o outro marcador aqui, bem aqui no intervalo. Assim, nós já demarcamos onde a gente vai trabalhar os ombros, tá? Agora, é muito importante que a gente cuide o seguinte, tá? Aqui, agora, a gente vai virar o nosso trabalho. Ó. Vou tirar esse marcador aqui, tava só segurando o fio pra mim. Vou pegar aqui. E vou levantar aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Laçada, e vou fazer aqui 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer os bloquinhos de 3 pontos altos até a minha marcação aqui, ó, tá? Quando chegar aqui, ó, eu volto pra gente retornar a carreira e já fechar um lado do ombro, tá? Cheguei, então, aqui ao final da carreira, ó, fechei até o bloquinho aqui, ó, de número 8. E agora, eu vou fazer, então, ó, já fiz essa carreirinha, eu vou fazer essa.
Nessa carreira aqui, agora, nós vamos costurar já com o próprio crochê um lado aqui do nosso ombro. O que que a gente precisa cuidar? Agora, a nossa parte precisa estar com direito e direito, tá? O avesso para baixo, o avesso da peça para baixo, tá? Então, tome muito cuidado para não acabar nessa hora costurando do lado contrário, uma peça do lado direito e a outra do lado avesso, tá? Então, como que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai pegar aqui, ó, o nosso ponto, vamos levantar 1, 2, 3 correntinhas, que é, ó, o nosso primeiro cantinho aqui, ó. E como que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, introduzo a agulha e puxo, tá? Puxo aqui, emendei. E agora, eu vou trabalhar o meu bloquinho. 1, 2, 3. Ó. Solto aqui minha laçada, introduzo a agulha aqui no bloquinho, ó, e puxo. Fechei aqui, ó. Assim, já tô costurando o nosso ombro. Venho aqui pro outro intervalo dos blocos e faço meus 3 pontos altos. Deixo aqui e, ó, aqui no intervalo eu busco o ponto, a laçadinha, né? E assim, dessa maneira, eu vou, ó, costurando, juntando frente, né? E costas com o próprio crochê, tá? Nós vamos fazer isso dos dois lados, tá? Dos dois lados dos ombros. E depois, a gente vai fazer lá a lateral da peça, que já vai definir também a cava, né? Da nossa blusa, tá? Então, eu vou finalizar aqui e volto com esse ladinho aqui já fechadinho. Nós vamos repetir esse processo dos dois lados, tá? Ó, agora, fiz aqui a primeira carreira já do segundo ladinho aqui do nosso ombro, né? E a gente vai fazer aqui a mesma coisa, tá? Mesmo processo. Eu inicio aqui com 3 correntinhas, né? Ó, venho aqui no outro lado, introduzo a agulha aqui nesse primeiro espacinho e puxo aqui essa argolinha da correntinha, tá? E venho já aqui pro outro espaço, aliás, dou aqui uma correntinha, fecho, né? E vou aqui no outro espaço e já inicio aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos, tá? Deixo aqui a espera, venho aqui, ó, no espaço seguinte e puxo a minha laçadinha e dou mais uma correntinha. Eu fecho ela ali, né? Eu costuro ela ali, tá? Com o próprio crochê, com a própria agulha. E eu vou fazendo assim até chegar aqui ao finalzinho, tá? Mantendo, então, todo o ombro costurado com o próprio crochê. Faz com calma, faz sem pressa, tá? Que dá super certinho. É muito melhor do que ter que pegar a agulha depois e costurar. Então, na verdade, isso aqui é uma blusa sem costura, porque a gente já está fechando ela com o próprio crochê, tá bom? Vou concluir aqui e a gente vai começar a fechar, então, a nossa lateral da peça. Fechamos os ombros, então, né? Estamos com os ombros aqui da nossa peça fechadinhos. E agora, então, nós vamos trabalhar o espaço da cava aqui, ó, que foi o que eu falei antes. Nós temos aqui 10 bloquinhos a contar aqui do canto, e nós vamos contar a partir do nosso canto aqui 10 bloquinhos também, para daí começar a junção aqui da nossa peça. Então, vou pegar meu marcador aqui, ó, e vou contar. Aqui tá o meu canto inicial, né, com as duas carreiras que eu fiz aqui pra cima para unir o ombro, mas a gente vai contar a partir daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui no número 10, eu introduzo o marcador, tá?
E vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vamos pegar aqui o outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente como está a outra parte da nossa peça. Feito isso, né? Já tô aqui com o outro lado, ó, com a carreira toda em volta pronta. Já marquei até onde eu quero fechar e o espaço que eu quero deixar entreaberto na parte de baixo da nossa blusa, certo? Ou bata, o que a gente preferir, cafta. Vamos ver como é que ela vai ficar depois de pronta, tá? Vamos lá. Tá aqui o meu marcador, então eu vou pegar aqui o meu fio e vou iniciar, então, uma nova carreira, né? Eu dou uma laçada aqui, faço o meu início, né, meu laço, dou uma laçada aqui na agulha e aí eu venho aqui, ó, no primeiro espaço, ó, tá vendo que o marcador tá aqui, ó, no espaço, bem no espacinho? Eu vou começar aqui levantando um ponto alto, na verdade, né? Porque eu já dei aquela laçadinha na agulha, tá? Seguro aqui minha laçada, por quê? Porque eu tenho que unir o início do meu bloquinho aqui, ó. Então, eu tenho que colocar a agulha aqui e puxar nesse primeiro ponto o meu, né? A minha costura aqui, né? Então, eu volto aqui pro primeiro espaço e vou fazer 1, 2 pontos altos para equivaler ao meu primeiro bloco de ponto altos, né? O meu bloquinho de 3 pontos altos. Seguro aqui a minha laçadinha, deixo ela ali e puxo agora aqui no intervalo desses bloquinhos uma laçada e volto então agora a fechar com os bloquinhos, né? De 3 pontos altos, sempre intercalando os bloquinhos, tá? Seguro. Ó, pulo o bloquinho que foi o que eu fiz e aqui eu introduzo a agulha para puxar e faço uma laçada, tá? Uma correntinha, uma laçada, né? Eu costumo dizer laçada, mas é uma correntinha, tá? 2, 3. Segura, deixa aqui, ó, 1, 2, 3, introduz a agulha. Puxa uma laçadinha e vamos para o seguinte, tá? Assim, ó, eu já estou fechando aqui a minha lateral e eu já criei aqui a minha cava, ó. Tá aqui a minha manga, onde vai estar depois, a gente vai costurar a manga e vamos fazer, né, a manguinha maior, aí fica a nosso critério, tá? Então, estamos fechando a nossa peça com o próprio crochê. Lembrando que a nossa peça tem que estar avesso com avesso e direito com direito para o lado de cima, tá? Senão a gente vai costurar pelo lado avesso. Então, o avesso fica para baixo e o lado direito para cima, tá? Eu vou trabalhar assim, e emendando assim os dois ladinhos, até essa marcação aqui, tá? Essa marcação aqui tem 12 bloquinhos aqui para baixo, sem trabalhar, tá? Então, vamos lá. Eu vou continuar aqui. Quando chegar aqui na nossa emendinha, né? Eu volto pra gente continuar, então, a nossa peça. A circunferência aqui desse lado para dar a mesma quantidade de pontos em toda ela. Chegamos, então, aqui bem pertinho da nossa marcação, né? Nosso último espaço aqui. Então, eu vou fechar aqui ainda, ó. Eu fecho aqui. E agora, eu vou seguir trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos, sem unir mais, tá? Então, agora, eu vou seguir trabalhando até chegar aqui o outro lado, tá? Vou seguir trabalhando normal. Eu não vou costurar mais, tá? A costura vai ficar só nesse pedaço aqui, tá? Somente aqui. Aqui a gente vai deixar abertinho. Então, eu vou fazer a circunferência da peça até chegar aqui, ó,
Aqui, ó, nós vamos ter que marcar, então, o nosso trabalho pelo seguinte, eu preciso saber onde eu vou começar a costurar de novo. Eu já contei ali do outro lado que eu tenho 12 bloquinhos, então eu tenho que contar do cantinho aqui, né? Eu tenho que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu venho bem aqui em cima, ó, e marco com o marcador. Eu sei que aqui eu vou fechar o meu trabalho, deixar abertinho aqui, e depois daqui eu começo a unir o meu trabalho, tá? Vou fazer toda a circunferência, e quando eu chegar aqui, pra gente costurar o outro lado, eu volto de novo aqui. Os nossos 12 pontos, nossos 12 bloquinhos, porque se vocês forem contar aqui, eu tenho 12 bloquinhos também, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui, 12 bloquinhos. Então, eu começo a partir de agora, né? Da nossa marcação aqui, ó. Eu começo novamente a fechar a outra lateral, tá? Então, assim, eu começo agora a costura do outro lado, tá? E vou costurar, fechando com o próprio crochê, até a marcação ali onde tá a nossa cava, tá? Ó. 3 bloquinhos, no intervalo de 3 bloquinhos, seguro e puxo aqui no meio dos outros 3 bloquinhos da peça, né? Do outro lado da peça, tá? Pegando pela parte dali das costas, tá? Esse tipo de costura você pode usar para qualquer peça de crochê, tá? Principalmente quando tu trabalha com grand square. É muito bom de trabalhar assim, porque tu não precisa depois fazer costura, né? Principalmente quando tu tem cores que se desencontram, como é o caso aqui que a gente tá usando o verde e o roxinho. Se tu for costurar com agulha, ele vai dar uma saliência aqui, que no caso, com a costura com o próprio crochê, a gente não tem, né? Então, o acabamento fica mais bonitinho também, fica mais alinhado, tá? Mas se tu não gostou, não gosta de fechar a peça desse jeito, não é algo que te agrade, feche, costure da maneira da qual tu tá acostumada, habituada e que tu te sente melhor, mais confortável, tá? Lembra sempre que o nosso artesanato, o nosso feito à mão, ele é muito diplomático, né? Ele é muito versátil. Ele se acomoda da maneira que o artesão gosta de trabalhar. Então, não existe um certo e errado. Existe o seu jeitinho de trabalhar e é isso que importa, tá? Tudo que eu faço aqui é mostrar, né, a forma como eu trabalho. Compartilhar com vocês um pouquinho dos projetos aqui da Fujiko, tá? Mas não quer dizer que tenha que ser assim que vocês têm que fazer exatamente do mesmo jeito. Isso aqui é só uma ideia, é só uma proposta, tá? Pronto, vou finalizar logo em seguida aqui, ó. Quase chegando aqui aos últimos quadradinhos. A gente corta e aí nós vamos trabalhar, então, as mangas, tá? Ó, e assim a gente vai fechando, então, a nossa lateral. Fechamos, então, a nossa peça, né? Com as laterais aqui abertinhas. Depois a gente vai fazer um acabamento, né? Aqui as cavas, ó, as mangas, né? Nós vamos agora construir as mangas aqui da nossa blusa. Nossa bata, né? Que tá uma bata, pra mim tá uma bata, tá? E a gola, tá? Tudo costuradinho. Vou agora fazer o que, lindonas? Eu vou fazer as mangas, tá? Então, eu vou dar início aqui à manga e, por último, nós vamos fazer o acabamento no contorno de toda a peça, inclusive no decote. Então, agora a gente vai começar a construção da manga, tá? Bem simples também, vamos seguir no pontinho de bloquinho de 3, né? O ponto da vovó.
eu ia usar uma parte da manga que a gente recortou, mas eu não gostei do resultado, tanto que eu cheguei a fazer aqui, ó, eu ia usar essa parte aqui na blusa, né, na nossa blusa, mas eu coloquei aqui e achei que não ficou bom, tá? Achei que não ficou legal o resultado, então a gente vai deixar as mangas para um outro projeto, tá? Deixa guardadinho aí, que logo logo vai aparecer um outro projeto aqui no canal com essas mangas, tá? Lembrando que aqui no ateliê nada vai fora, tá? Nenhum tipo de material é desperdiçado, tá? Então, guarda ela aí que mais adiante a gente vai usar. Vamos começar a manga, então, com os bloquinhos da vovó, né? Eu dou meu pontinho aqui na agulha, né? Amarro aqui, dou meu nozinho, dou uma laçada. E nós vamos começar aqui, ó, bem no meio, tá? Bem no meio aqui da cava, ó. Onde a gente fez a marcação das cavas, tá? Bem aqui no meio. Então, eu vou colocar aqui um ponto alto, outro ponto alto, para fechar um bloco de 3, né? Bem aqui no meio da junção onde a gente fez a nossa costura com o próprio crochê, tá? E vou seguir agora trabalhando os bloquinhos de 3 e eles vão ficar... Deixa eu só tirar esse fio daqui que tá atrapalhando. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Eles vão ficar exatamente, ó, no intervalo dos outros bloquinhos, tá? A gente vai seguir trabalhando dessa maneira. É como se a gente estivesse dando continuidade, né? Aqui a carreirinha que já tinha aqui, tá? Ó, vai intercalando bem direitinho, ó. Os 3 pontos, fica o vãozinho no meio e os 3 pontos altos fica bem aqui entre os 3 pontos altos, bloquinhos de 3 da carreira de baixo, tá? Sempre 3 pontos altos no mesmo espaço. Dê espaço sem correntinha de separação, né? Nós não trabalhamos aqui nessa peça com correntinha de separação, tá? E assim, eu vou trabalhar toda a volta, tá? Aqui. 1, 2, 3. Pulo o bloquinho de 3, aqui no intervalo, no meio do outro, eu coloco novamente 3 pontos altos. Pulo, no meio aqui de novo, 3 pontos altos, tá? Vou trabalhar assim até chegar aqui na pontinha. Quando chegar aqui na pontinha, nós vamos trocar o fio, tá bom? Tô chegando aqui já na pontinha aqui do trabalho, ó, quase no finalzinho aqui da carreira. Vou fazer o último bloquinho aqui de 3 pontos. E aqui eu quero mostrar uma coisa muito interessante pra vocês, tá? Deixa eu vir aqui. 1, 2. No terceiro ponto, eu não vou fazer ele. Eu vou deixar um pedaço de fio, não muito longo, tá? E vou cortar. Vou fazer agora a minha troca de fio, tá? Vou pegar aqui esse rosa. É bem aleatório, tá? Vão usando aí as cores que vocês gostam, tá? Não tem uma sequência de cor predominante, é bem instintivo mesmo, tá? Não precisa uma manga ser igual a outra, tá? É pra gente se jogar mesmo na brincadeira das cores, tá? Fiz aqui o meu nó invisível que eu já mostrei pra vocês, né? O nó de marinheiro. E agora, o que que vai acontecer aqui? Opa, caiu minha agulha. Pegamos aqui. O que que vai acontecer agora? Eu vou fazer aqui o meu ponto alto, ó. E vou puxar já o rosa, tá? Venho aqui na pontinha, ó. E vou fazer a minha emenda, ó. Tá vendo? Agora, eu já levanto aqui 1, 2, 3 correntinhas e vou seguir aqui fazendo o meu bloquinho, né, de 3 pontos altos. Dessa maneira, eu já vou ir fazendo as emendas e não vai ficar a marcação aqui no meu trabalho. Eu não vou ter que depois ficar arrematando, né, o fio
e não vai ficar marcado na manga. Sabe quando tu vai mudando a carreira e depois tu vê fica uma marcação na carreira de ida e volta? No caso aqui a gente tá fazendo só ida, né? Nós não estamos trabalhando ida e volta, só ida. E vou seguir trabalhando normalmente os bloquinhos de 3 intercalado com a carreira anterior, tá? Com a minha carreira de base. Sempre vai intercalando. E vou ir trabalhando assim até eu obter o tamanho que eu preciso, né? Eu vou fazer a nossa manga aqui um tamanho 3/4, tá? Ela não vai ser nem curta e nem comprida, tá? Eu vou poder usar ela com uma camisa normal, uma meia estação normal, mas vocês podem aí optar em fazer ela do jeitinho que vocês preferirem, tá? Sempre vou ir trocando cada carreira, eu vou trocar de cor, tá bom? Tô chegando aqui ao final da carreira, faço 1 ponto alto, 2 e deixo um pedaço aqui pra gente cortar, tá? Corto aqui meu fio e já pego aqui a outra cor pra fazer a emenda. Dou um nozinho do fio escolhido no fio que já tá aqui no trabalho e pego o fio do trabalho e dou um nozinho no fio escolhido. Nozinho. Puxo bem firme e corto o excesso. Pronto. Agora, eu trabalho aqui o meu ponto alto. E faço aqui já o início da outra carreira. E já levanto aqui as 3 correntinhas. E os 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Pronto, ó, já levantei aqui a próxima carreira. E vou seguir trabalhando exatamente como foi feito todas as demais carreiras. Os 3 bloquinhos, né? Os 3 pontos altos no intervalo de cada bloquinho da carreira anterior, ó. E assim eu vou trabalhar desse jeitinho até completar 20 carreiras. Aqui eu já adiantei a manga, ó, bem colorida, tá? Eu usei 15 cores aqui em todo o nosso trabalho, mas vocês podem usar aí quantas cores vocês preferirem, ou pode usar apenas uma cor, né? Tá? Então, eu vou fazer aqui mais 20 carreiras. A partir do início aqui da nossa primeira carreira de manga, eu vou fazer aqui mais 19, com um total de 20. Quando chegar no total dessas 20 carreiras, né, dos 2 lados, aí a gente vai fazer o acabamento no contorno de toda a peça, tá? É super tranquilo de fazer, só com pontinho da vovó, não tem aumento, não tem diminuições, é exatamente a quantidade de ponto já existente aqui na cava, tá? Sem mistério. Vou concluir aqui minhas 2 mangas e eu volto então pra gente fazer o acabamento, né, um detalhe em torno da nossa peça. Nossas mangas estão prontas, né? As 2 mangas com o mesmo tamanho, tá? 20 carreiras, né? São 20 trocas de cor. Lembrando, isso tudo é uma ideia. Vocês podem usar apenas algumas cores ou usar bem colorido, como eu fiz aqui. Agora, nós vamos fazer os detalhes, tá? Eu já adiantei em toda a volta da peça o acabamento que a gente vai fazer. E eu vou gravar agora para você só ali na parte da manga, tá? Nós vamos trabalhar 2 carreiras de ponto baixo e uma carreira de um ponto pomponzinho, tá? Bem tranquilo de fazer. E nós vamos usar esse mesmo acabamento por toda a circunferência da peça, tá? Então, nas mangas, como eu já fiz aqui, eu fiz bem colorido, tá? Então, cada manga tem cores diferentes, tá? Aqui na gola também, ó, eu usei o azul e o rosa. Aqui na parte de baixo da barra, um lado eu usei azul e o lilás, no outro lado o laranja e o amarelo.
E vou usar agora outras duas cores aqui, que vai ser o rosa e o laranja, tá? Pra ficar bem colorido. Mas lembrando, usa o fio que você tiver aí e as cores que vocês preferirem, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai trabalhar aqui 2 carreiras de ponto baixo, tá? Um ponto baixo para cada ponto existente aqui da carreira anterior. Então, eu vou fechar aqui a minha última carreira de bloquinhos de ponto alto e vou iniciar, então, aqui a minha carreira de ponto baixo, tá? Um ponto baixo para cada ponto existente. Então, eu tenho 3 pontos altos aqui, eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto, tá? E vou trabalhar assim toda a carreira. Bem tranquilo, tá? Não aperto ponto para ficar exatamente a mesma, para não encolher a manga, né? Que a gente vai ficar com a manga bem soltinha, tá? Trabalhamos aqui em ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto alto existente. Nós vamos trabalhar só pelo lado direito, como a gente tem feito por toda a peça. Vai ficando assim, ó, tá? E aí a gente termina essa carreira e faz mais uma carreira de ponto baixo. Chegando aqui ao final da carreira, né, o nosso último pontinho aqui. Então, a gente corta o fio, né? Fizemos aqui 2 carreiras de ponto baixo, um pontinho sobre cada pontinho existente. E agora, a gente vai fazer, então, os mini pompons, tá? Que é para dar um efeito bacana aqui na nossa bata. Né? A gente faz a troca do fio, como eu já mostrei aqui várias vezes durante esse vídeo para vocês. Um nozinho sempre amarrando no outro, e aí a gente puxa e corta o excesso. Pode cortar sem medo, que não vai se abrir, tá? E o bom é que agora a gente tá finalizando a peça e vai ficar pequenos arremates só para fazer. Não tem aquele monte, imagina essa troca toda de fio se tivesse que arrematar tudo, né? Deixa eu só ajeitar aqui, o último ponto esticou. 1, 2, e agora a gente encerra aqui, certo? Agora eu vou começar, então, a fazer o pompom, um mini pomponzinho. Eu vou começar aqui, primeiro ponto, um ponto baixo, tá? E em seguida eu levanto 2 correntinhas. Vou trabalhar agora dando uma laçada na minha agulha e vindo aqui nesse primeiro ponto baixo e esticando o fio. Dou outra laçada, venho aqui nesse mesmo ponto, puxo a laçada e vou fazer isso mais uma vez, tá? Fiquei, então, aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alcinhas aqui na minha agulha. Eu vou puxar mais uma laçadinha no meio de todos e mais aqui eu vou fechar com ponto baixo. Nesse mesmo ponto baixo que a gente fez, eu introduzo a agulha e puxo um ponto baixo. Assim, eu fiz o meu pomponzinho. Eu pulo, aqui eu não trabalho, tá? Porque foi onde a gente pegou o nosso ponto baixo. No ponto do lado, eu vou fazer um ponto baixo, no outro, mais um ponto baixo e mais um ponto baixo. Pulei 3 pontos baixos, tá? Fiz 1, 2, 3. Agora, de novo, 1, 2 correntinhas. Laçada na agulha. Introduz aqui a agulha no ponto baixo, puxa uma laçada. Laçada na agulha. Introduz o ponto, puxa uma laçada. Laçada na agulha. Introduz o ponto e mais uma vez uma laçada na agulha. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alcinhas aqui na nossa agulha. Puxo uma laçada por todos esses pontinhos ali e faço um ponto baixo. Introduzo a agulha nesse ponto de baixo que a gente tá trabalhando aqui e faço um ponto baixo aqui, tá? Fiz mais um pomponzinho. E vou trabalhar agora 1, 2... Epa, peguei mal aqui. 1, 2,
2, 3 pontos baixos. Então, a cada 3 pontos baixos daqui, eu vou fazer um pomponzinho, tá? Um mini pompom. Levantando 2 correntinhas, laçada na agulha. Introduz a agulha aqui nesse ponto baixo, uma laçada. Laçada na agulha, puxa dentro do ponto, mais uma laçada. Laçada na agulha e mais uma laçada. Eu vou introduzir a agulha dentro desse ponto baixo por 3 vezes, tá? E eu vou ter um total, então, de 7 alcinhas na minha agulha, tá? E vou assim, trabalhando por toda a peça, tá? Toda a circunferência. Faz devagar, sem pressa, não tenha pressa, que daí funciona super bem. Eu vou vir mais pertinho aqui, ó, que eu acho que tá meio longinho, e vou fazer um aqui bem pertinho de vocês, tá? Ó, 1, 2, 3, agora levanto 1, 2 correntinhas, laçada na agulha, não introduzo aqui, ó, tá? Não na parte de baixo, eu vou introduzir no ponto baixo que a gente fez aqui de laranja, tá? Ó, uma laçada, laçada na agulha, introduzo a agulha aqui no ponto, puxa uma laçada, laçada na agulha, e mais uma vez, uma laçada aqui no ponto. Temos aqui, ó, 1, 2, deixa eu abrir mais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alcinha, tá, ó. Temos 7 alcinha aqui na agulha. Puxo uma laçada no meio de todos esses pontinhos e faço um ponto baixo. Volto com a agulha aqui nesse mesmo espaço onde a gente puxou e vou fazer aqui um ponto baixo. Tenho assim o meu ponto pipoquinha, né? Ou ponto pomponzinho. Vou aqui eu não vou colocar porque é onde tá a base do nosso ponto. Então, eu venho aqui no do lado e conto 1, 2, 3. E vai ficando assim os mini pompons. Tu pode dar a distância aqui que tu preferir, tá? Pode fazer 5 pontos, 10 pontos, o jeitinho que tu quiser. Eu quis fazer assim bem próximo, tá? Pra ficar bem pipoquinha mesmo, bem pomponzinho, tá? Então, tem 1, 2, 3 apenas, tá? E vai fazendo assim por toda a peça, tá? É só isso. Ó, 2 correntinhas, laçada na agulha. Introduz a agulha, puxa uma laçada, laçada na agulha. Introduz a agulha, puxa uma laçada, laçada na agulha. Introduz a agulha e puxa uma laçada. Agora, eu puxo uma laçada no meio de todos esses pontinhos e faço aqui um ponto baixo. Introduzo a agulha aqui de volta nesse pontinho do início e faço aqui um ponto baixo. Ó, e agora eu pulo essa base e vou pro segundo aqui, ó. 1, 2, 3. E é isso, gente. E aí, nós temos o nosso ponto pomponzinho, tá? Vou terminar aqui a minha manga e aí eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Finalizamos, então, a manga, né? Tá prontinho os acabamentos em volta da peça, na gola, na lateral aqui embaixo, né? Na parte de baixo. Brinquem com as cores, tá? Depois de tudo isso, ainda fica uns fios, né? Porque a gente colocou aqui, apesar de ter ido cortando. Então, pega a agulha de tapeçaria, tá? Pra arrematar esses fios. Arremata com bastante cuidado, tá? Para que não apareça, para que eles não soltem antes de cortar, tá? Então, tenha muito cuidado, faz com calma, esconde bem direitinho o fio, tá? Que escapou da agulha. Opa! Tá? Escapou aqui da agulha. Mas é isso, vou arrematar os fiozinhos com a agulha de tapeçaria. E aí, então, depois a gente vai dar uma... Pra quem quiser, claro, dependendo da camiseta que tiver, pode bordar a parte da frente. Eu vou bordar a minha aqui, tá? E aí, depois eu mostro pra vocês como vai ficar. Mas pode usar, vou pegar minha bandeja aqui, ó, pra dar uma ideia de vocês, o que vocês podem fazer aí, tá?
Eu não sei qual estampa da blusa que vocês estão usando, se vai ter estampa ou não, mas pode brincar bastante. Por exemplo, a minha da Frida aqui, né? Eu tenho uma imagem aqui bem grande, então eu posso aplicar as flores nas flores, né? Eu posso colocar botões, eu posso fazer um mini colar aqui na blusa, aqui na camiseta, com botãozinhos, né? Botõezinhos menores. Eu posso usar um botão fofinho para fazer como se fosse um brinco da Frida. Eu posso usar flores de crochê aqui. Eu até tenho uma aqui, ó, que eu fiz. Tem vídeo aqui no canal de como fazer flores de crochê, tá? Mas pode fazer, de repente, aqui, colocar flores na cabeça aqui da Frida, né? Aí a gente pode brincar, pode bordar com pérolas, né? Pedrarias, né? A gente pode brincar aqui bastante, tá? Eu vou aqui customizar, personalizar agora, então, a minha camiseta, dar umas bordadinhas nela aqui, ó. Olha que lindo que fica o lenço dessa maneira, olha só que lindo, ó. É como se o lenço da Frida aqui tivesse todo bordadinho, ó. Já dá uma outra cara, ó, pra peça, ó. Posso aplicar essas flores aqui na cabeça, né? Como se for as flores da Frida, né? Que são, como é que a gente diz? É o ícone, né? Ó, ali. Enfim, gente, dá pra brincar bastante, tá? Dá pra gente se divertir aqui na construção da nossa blusa. Olha só. Posso colocar aqui no chale, tá? E aí é com vocês, tá? Conforme vocês têm aí a estampa da blusa de vocês, vocês podem ir fazendo essas aplicações, esses bordados, né? Eu tenho aqui também um chaton, ó. A gente pode... Esse aqui é verdinho, até da cor da blusa da Frida aqui, ó. Do lenço, ó. Dá pra aplicar alguns. Enfim, gente. Aí agora é com vocês. Conforme for a estampa aí da camiseta que vocês escolheram, aí dá pra brincar e bordar, tá bom? Vou concluir aqui a minha peça e eu volto em seguida pra mostrar como ela ficou. E assim ficou, então, a nossa bata, né? Porque ficou uma bata. Vou te aproximar aqui e mostrar para vocês os detalhes, os bordados, tá? Que eu fiz com bijuterias que eu não usava mais e que eu guardo aqui no ateliê para usar quando eu quero fazer esse tipo de trabalho. Bordado livre, né? E vocês podem aí brincar, usar o que vocês quiserem, colocar botões, como eu falei antes no vídeo, certo? Assim ficou então a nossa bata feita de uma camiseta que foi pago R$10, né? A gente recortou, ficou uns retalhos ainda que a gente vai usar num próximo projeto. Com as costas clarinhas, né? A gente só usou o fundo da peça para fazer, né, o contorno em crochê. Tá aí a nossa bata, linda para usar com jeans, com uma calça por cima de um vestido, né? A proposta é que a gente sempre olhe para uma peça que não tenha mais que não tenha mais significado pra gente, a gente possa transformar, né? Ou então que a gente vá num brechó, como foi o caso da escolha dessa camiseta Frida, e a gente consiga dar uma cara nova para ela. Uma camiseta que era PP, hoje veste uma mulher de tamanho 46, 48 tranquilamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhe com os amigos. E se vocês fizerem a camiseta aí de vocês, independente da estampa que vocês escolherem, marquem a Fujiko Cochela no Instagram para que eu possa ver o trabalho de vocês, tá bom? Um beijo grande para todas vocês e até o próximo vídeo e ao próximo Garimpo Perfeito.